A gente vai seguir falando aqui sobre essa proibição, também sobre as expectativas, da reunião do governo com autoridades europeias. Para isso, eu convido aqui a Isabela Cavalcante, coordenadora de Mercado Pecuário da Agrifato, que já está aqui com a gente para poder falar mais sobre isso aqui. Minha querida, bem-vinda aqui, Isabela, à nossa programação. Antes de mais nada, muito bom dia para você. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Isabela, vamos lá. Eu quero até pegar o gancho no que o secretário estava falando há pouco aqui, a gente estava mostrando a entrevista com ele, dizendo que realmente o governo foi pego de surpresa com essa decisão, apesar dessa não ser uma discussão nova. Afinal de contas, a gente sabe que essa é uma discussão que já vinha acontecendo há mais de ano. Na sua visão, na prática, houve falha diplomática ou talvez até mesmo falha regulatória? Ou o Brasil talvez subestimou a velocidade com que questões sanitárias agora também passaram a ser usadas como pautas comerciais? Então, o Brasil, atualmente, nós somos o país que mais tem abertura de mercado para exportação de carne bovina, por exemplo. Então, a gente segue protocolos muito rígidos em relação em protocolos sanitários, vacinações. Então, a gente está dentro desses protocolos, principalmente exigidos ali pela União Europeia, que é um mercado naturalmente mais exigente. Já tem alguns anos, realmente, que eles têm dado indícios que ficariam ainda mais rígidos essa fiscalização, mas eu não vejo como o Brasil não sendo capaz ali, não estando capacitado ou dentro dessas regulamentações para conseguir para conseguir ali apresentar essas provas para a União Europeia e essa decisão ser revertida até setembro. A gente tem sim essa capacidade, acredito que tenha sido uma falta ali de uma certa comunicação, a gente foi pego um tanto quanto de surpresa e eles têm passado ali por uns momentos no setor um pouco mais complicados, uma pressão realmente de alguns pecuaristas ali da União Europeia por conta do acordo do Mercosul, então acarretou nessa decisão, mas que a gente tem sim plenas capacidades de provar que estamos dentro dessa regulamentação. Mas você acredita que isso agora pode acabar gerando uma crise reputacional para a proteína brasileira nesse momento? Isabela, eu te pergunto isso porque não é a primeira vez que a gente tem questionamentos por parte da União Europeia em relação à carne brasileira, mesmo a gente sabendo, o nível, inclusive, de garantia de saúde, a tal prova que a gente consegue ter o selo halal para diversos mercados que exigem até que isso aconteça, mas sempre a União Europeia bate nessa tecla, Eu acho que a questão comercial vem forte nisso. Diante dessa situação, você acredita que pode ser que uma crise reputacional acabe afetando para o bloco, a situação da pecuária brasileira, ou seja, existe um risco de efeito em cascata para compradores da região, talvez, não obedecer qualquer tipo de acordo entre as partes? Eu acredito que a gente não corra esse risco. A gente tem já a gente é muito bem estabelecido ali no mercado internacional. Atualmente a gente anda com negociações com países mais exigentes do que a União Europeia, como é o caso da Coreia do Sul, Japão, já existe essa negociação acontecendo. Então a gente é muito bem estabelecido ali no mercado internacional por vários motivos, pelas nossas exigências, nossos protocolos, por a gente seguir muito bem esses protocolos. A gente vê ali um histórico onde sempre tivemos muito por dentro dessas exigências. A gente não vê o Brasil envolvido em muitos casos em relação a isso. E quando acontece, a gente tem uma eficiência muito alta de resolução. Então, tudo isso contribui para essa nossa boa reputação no mercado internacional. E assim que isso for resolvido com a União Europeia, que eu não acredito que demorará, a gente vai ali conseguir reestabelecer esse comércio normalmente. Isso acontece justamente, esse veto, europeu acontece, seja por falta de comunicação, o que quer que seja, acontece justamente poucos dias após a gente ter a entrada em vigor provisória de parte, do acordo Mercosul-União Europeia. É tanto que, como você mesmo mencionou, tem essa pressão aí dos próprios setores em relação a isso. Mas isso também, na tua opinião, já pode ser uma sinalização de como a União Europeia vai lidar daqui para frente, usando a agenda ambiental e sanitária como uma espécie de filtro, talvez, ou de barreira competitiva para proteger os seus setores?
Sim, acredito que sim. A União Europeia já é um mercado naturalmente exigente, eles tendem a aumentar essa exigência, até mesmo para conseguir ali filtrar, como você disse, essas importações, não aumentar a crise setorial que eles já têm, que eles estão passando já há algum tempo, alguns países, principalmente, por exemplo, a França, que vem já passando por esses momentos mais complicados ali dentro internamente. Mas é um consumidor também muito exigente, a gente vê o consumidor ali na União Europeia muito exigente, no entanto, eles importam cortes mais premium, mais nobres, por exemplo, de carne bovina. Então, essa exigência ela tende a aumentar, mas também acredito que mesmo com essa exigência aumentando, a gente tem a capacidade de suprir essas exigências, conforme elas forem aparecendo. O mercado no momento, agora no D0, Isabela, a gente tem isso vindo por parte da União Europeia. Teremos ainda um encontro entre Brasil e União Europeia para poder debater essa situação. Exportações seguem normalizadas, estão suspensas. Qual que é a realidade no momento dos produtores, né? Porque muita gente que pode estar dando de cara com essa notícia agora se pergunta, né? Então paramos de exportar carne para lá? As exportações estão acontecendo normalmente. Essa decisão só entra em vigor a partir do dia 3 de setembro. Isso se a gente não conseguir reverter esse caso. Então, a gente tem até o dia 3 de setembro para apresentar provas suficientes que estamos seguindo todos os protocolos e regulamentações. Então, por enquanto, a gente continua exportando normalmente. A gente tem uma média mensal de embarques para a União Europeia em torno de 10 mil toneladas de carne bovina especificamente. Então, esse volume deve continuar nessa mesma toada até pelo menos dia 3 de setembro, caso esse caso não seja revertido. Isabela, você falou também muito bem que, mesmo que tenha-se, né, maiores exigências, o nosso setor tem condições de suprir com todas essas medidas, né, ou seja, exigências, até porque já lidamos com mercados mais exigentes do que a própria União Europeia. Mas como que fica a situação do produtor, do pequeno e médio produtor rural em situações como essa, em que venham novas demandas ou mudanças regulatórias abruptamente? Quando a gente fala de um produtor maior, né, enfim, da indústria em massa, essas conseguem absorver talvez de uma maneira mais fácil. Mas existem produtores menores que direcionam suas produções especificamente para determinados locais. Esse filtro, essa preocupação também já existe por parte do setor pecuário aqui do Brasil? Existe essa preocupação, sim, porque é claro que quanto maior a exigência, maior é o custo também para a gente atender a essa exigência. Entretanto, o mercado, a União Europeia é um país que paga muito bem quando a gente fala ali, principalmente pela carne bovina. A nossa média de preço pago por tonelada está ali entre 5 e 6 mil dólares pago por tonelada. A União Europeia paga 7, 8. Então, é um país que tem um valor agregado muito alto. E claro que quando a gente fala sobre a venda desse produto para esses países, para os países da União Europeia, consegue impulsionar um pouco mais para que esses pecuaristas consigam aderir um pouco a essa tecnologia. Claro que fica um pouco mais restrito, sim. Esses pequenos e médios produtores podem sofrer um pouco em relação a esse custo aumentando. Entretanto, a gente também vê novos mercados abrindo que não vão seguir as mesmas exigências da União Europeia e que aí a gente consegue pulverizar esse produto para esses produtores. Perfeito. Isabela Cavalcante, coordenadora de mercado pecuário da Agrifato. Minha querida, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Uma boa quarta-feira para você. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até mais.